Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje eu converso com Ricardo Birman. Nascido em São Paulo, Ricardo é CEO da urbanizadora Paranoazinho, empresa responsável pela implantação da Cidade Urbitar, empreendimento urbanístico nos arredores do Plano Piloto de Brasília. Bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, Ricardo desenvolveu sua carreira no mercado imobiliário, no qual sua família atua há 40 anos através da Birman S.A. Ricardo é diretor da Fundação Aaron Birman, mantenedora privada do Parque Público Burle Marx em São Paulo, eleito o melhor da cidade em 2010. Seja bem-vindo, Ricardo, e obrigado por participar da 11ª edição do nosso podcast. Cara, imagina, uma honra. Eu sou fã do Caos Planejado e fiquei muito honrado com o convite. Valeu, Ricardo. Obrigado mesmo. Conta pra gente, então, o que é o Urbitar, o que é esse projeto, né? Qual que é o tamanho, onde é que ele está localizado? Conta um pouco pra gente sobre o projeto que está envolvido hoje. Anthony, a Urbitar é o maior projeto de desenvolvimento urbano do Brasil hoje, privado, né? O maior projeto privado de desenvolvimento urbano. Nós compramos uma área aqui há uns 10 anos atrás, bem próximo do centro de Brasília, dentro do Distrito Federal, e de lá para cá a gente vem trabalhando no licenciamento e aprovação desse processo, né, desse projeto de desenvolvimento urbano. A gente não gosta de chamar de loteamento, né, mas é um projeto um pouco mais complexo que um loteamento. A gente tem até a área toda que nós adquirimos, são 1.600 hectares, dos quais metade disso vai ser aproveitado para esse empreendimento. E é isso, estamos aí muito, muito animados com os desafios e as oportunidades que esse projeto nos traz, que são muitos, acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Mais ou menos, acho que como introdução, é isso que a gente pode começar a partir daí. Não, legal. Só para os ouvintes terem uma noção de escala, né? Eu faço essa aproximação, assim, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol profissional. Então, eu até achei algumas informações na internet meio diferentes. Tem um lá que dizia que era 900 e tantos hectares de terreno, 387 para edificações. O que acontece é o seguinte, esse terreno, essa área que se chamava Fazenda Paranoazinho, é um remanescente privado aqui dentro do Distrito Federal, né? O Distrito Federal passou por esse interessante processo de desapropriação, quando o Juscelino tinha esse plano de constituir na capital todo o Distrito Federal como área pública. Isso era uma coisa praticamente impossível de acontecer, tendo em vista até a qualidade dos registros que havia aqui na época, né, no Goiás, na época. E várias áreas ou não puderam ser desapropriadas por problemas, litígios e de toda a natureza, e algumas nunca nem se tentou, assim, por erro do próprio processo. E essa Fazenda Paranoazinho é uma área, então, que ficou como um remanescente privado muito grande, muito próximo da área central, que a gente chama aqui de Plano Piloto, né, em Brasília. Essa área, ela passou ao longo dos anos, assim como várias outras áreas aqui de Brasília, por um processo de grilagem e parcelamento irregular. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, 30 mil pessoas morando já em loteamentos feitos irregularmente, em casas lá dentro dessa área da Paranoazinho. E enquanto fora de Brasília, né, quando a gente fala em ocupação irregular, geralmente a gente imagina favelas. Aqui no Distrito Federal, a irregularidade ela permeia todas as classes. Então, nós temos desde favelas até condomínios de altíssimo padrão, mas sem nenhum tipo de irregularidade ou aprovação, sem nenhuma licença, sem nenhuma autorização do poder público para estar lá. E dá para dizer que esse processo é quase que a regra fora do Plano Piloto de Brasília? Cara, Brasília tem hoje uns 3 milhões de habitantes, estima-se que mais ou menos 1 milhão vive nessa situação. É interessante porque Brasília tem um orgulho muito grande, né, de ter sido a grande capital do planejamento urbano a nível mundial, é muito reconhecida mundialmente pelo planejamento urbano. Eu sempre digo que Brasília também é, infelizmente, a capital da falta de planejamento. Então, aqui no Distrito Federal, você sai de uma realidade totalmente ordenada, desenhada e 100% planejada, com muito pouca flexibilidade, muito pouco espaço para o desenvolvimento orgânico, que é o plano piloto, né, que tem essas características. A gente pode depois falar um pouco sobre isso também. E 10 minutos de carro você está numa área que é o inverso, você tem 100% de desenvolvimento absolutamente orgânico, a completa revelia da legislação, e são duas realidades muito diferentes, né, e muito, muito contrastantes. É aquela coisa que a gente fala aqui no Caos Planejado, né, que parece que Brasília foi planejada como um projeto arquitetônico, né, como se tivesse um fim. Exato. Né, então tinha lá um número X de pessoas que poderiam morar no plano piloto, e depois daquilo se virem, né? Encontrem outra solução, porque esse plano não serve para uma cidade que pretende continuar crescendo.
Então, é um dos grandes erros fatais aí do processo de urbanização de Brasília. Não é só uma questão da limitação da população do plano piloto, né? Tem várias, são premissas assim que estão presentes no projeto, né? Uma premissa de total zoneamento, uma premissa de muita rigidez no desenho e uma premissa que eu acho que é fundamental, que vem da escola modernista, que é a ruptura, né, com conceitos que antes eram mais comumente encontrados aí nas demais cidades. Então, a tentativa de ruptura com esse passado é muito clara no modernismo e colocada em prática aqui como nenhuma outra experiência no mundo, em Brasília, nessa área central, no plano piloto de Brasília. Então, ele não é apenas planejado, mas ele é super planejado por uma questão justamente, essa era a ideia, né? Essa era a proposta dos urbanistas daquela época. Uhum. Mas então, e o Urbitar, né? Você comentou que não é necessariamente um loteamento, né? Então, acho que explica para os ouvintes que não estão muito familiarizados com o termo, né? Bom, o que é um loteamento tradicional e qual que é a proposta do Urbitar como, digamos, uma nova cidade ou um novo projeto? Bom, vamos só definir esses conceitos. Quando a gente fala em loteamento, eu estou me referindo ao conceito comum, assim, que está no imaginário das pessoas quando a gente fala de loteamento, a gente fala de condomínio. Esses termos, eles têm um significado, eu diria assim, no senso comum, que nem sempre é igual ao seu significado lá jurídico, né? Então, estou falando do significado no senso comum daquela área. Você tem lotes mais ou menos padronizados, geralmente para construção de casas, às vezes uma área comercial ou alguma coisa assim. As ruas todas com a mesma característica, a mesma dimensão. Esse processo, né, de expansão das cidades, nos subúrbios das cidades criando, e nas periferias e subúrbios, criando esse tipo de ocupação que eu estou chamando de loteamento, e não é esse o conceito que está por trás da Urbitar. A Urbitar, a gente pretende, e aí o termo que eu acho que seria mais fácil de compreender é fazer um novo bairro. Então, é um bairro aqui do Distrito Federal. A gente, às vezes, chama cidade, às vezes a gente chama de bairro, para que se possa entender, é um bairro que vai ter lá áreas para habitação, vai ter áreas de comércio, vai ter áreas de serviços, escolas, hospitais, tudo que um bairro deve ter. A gente usa a palavra cidade, Urbitar, para designar o projeto como uma coisa completa, né? E, digamos assim, não dependente ainda de outras áreas da cidade, não dependente economicamente de outras regiões, né? Em outras palavras, se a gente conseguir constituir uma certa autonomia econômica nesse projeto, a gente vai estar sendo bem sucedido na proposta de urbanismo que a gente acredita. Excelente, né? Então, o meu entendimento é que o Urbitar, ele diferente dos loteamentos residenciais, né, unifamiliares, normalmente ele já nasce com uma visão de urbanismo, né? Qual visão é essa e como que vocês desenvolveram ela ao longo do projeto? Anthony, a gente acredita muito que nós precisamos melhorar a nossa tecnologia de construção de cidades, né? Isso a nível mundial e especialmente no Brasil. A gente é muito ruim no Brasil em fazer cidades, em fazer novas áreas das cidades, em fazer novas áreas urbanas. Tendo em vista o desafio que esse projeto nos apresentava, a gente foi atrás aí das pessoas que mais estudam esse tema na atualidade, e acabamos nos deparando aí com urbanistas como o Young Gell, como o escritório da DPZ, como o pessoal da Project for Public Spaces. São pessoas que estão pensando muito no tema de fazer do espaço construído um ambiente agradável para as necessidades e desejos do ser humano. A cidade, ela é a plataforma onde as pessoas se desenvolvem, crescem e realizam seus sonhos, né? Então, é fundamental que o espaço construído seja feito pensando na vida que as pessoas vão levar lá. Então, a gente acredita em construir uma cidade que seja, agora eu vou te dar alguns exemplos, né? Uma cidade muito caminhável, por exemplo, uma cidade, a gente acredita que é a cidade do século XXI, é uma cidade onde você possa fazer mais coisas a pé do que de carro. Uma cidade que possa ser segura, uma cidade que seja respeitosa às demandas climáticas e ambientais que todos nós temos hoje, e coisas desse tipo. Essas soluções, né, fazer uma cidade adequada a esses valores, adequada a esses ideais, elas passam por soluções de desenho. Então, às vezes, a largura de uma rua, a largura de uma calçada pode ter um efeito muito importante, por exemplo, na segurança do bairro e coisas desse tipo, até questões, às vezes, que eu chamo mais da parte mais de software, né? Ou seja, mais das regras urbanísticas, uma certa gramática que a gente impõe à arquitetura, coisas desse tipo, né?
Então, a gente buscou aí diferentes escolas, né? Tem hoje uma escola muito em voga no mundo, que é a escola do novo urbanismo, mas a gente não se diz novo urbanista, a gente tenta aproveitar alguns aspectos do novo urbanismo, a gente tenta aproveitar alguns ensinamentos lá do Jan Gehl, né, que fala muito sobre esse conceito de cidades para pessoas, tenta incorporar tudo isso numa solução aí que meio uma mistura, né, de todas essas ideias, tentando chegar numa coisa que a gente entenda que seja efetiva, né, e que vá criar essa qualidade de vida que a gente está almejando. Muito legal, né? Acho que parece ser bem alinhado com algumas coisas que a gente escreve aqui no site, né? E, ao mesmo tempo, me parece ser uma coisa muito diferente do que os projetos comuns do Distrito Federal, né? E isso aliado a uma área, como você falou, né, com milhares de pessoas vivendo irregularmente, né? Então, conta pra gente como que foi esse processo de regularização e de aprovação desse projeto tão fora dos padrões convencionais. Bom, aqui a gente precisa fazer uma pequena distinção. A regularização das áreas irregulares é um esforço que a gente nem coloca debaixo do guarda-chuva da Urbitar, né? Ele é um outro, como se fosse uma outra área da nossa empresa, que é um processo extremamente burocrático. Basicamente, você precisa fazer uma representação em projeto daquilo que já existe implantado e obter todas as aprovações, licenças ambientais, aprovação de projetos de infraestrutura que deveriam ter sido feitas para que aquilo pudesse existir. É um processo quase de anistia, né? Porque o poder público abre mão da prerrogativa de, por exemplo, indeferir um projeto desse, ou não aprovar, ou solicitar que ele tenha um outro desenho, uma outra forma, né? Ele parte da premissa de que é menos pior você simplesmente autorizar tudo que está lá, do jeito que está, do que você ficar numa discussão, deixar algumas áreas lá sem a segurança jurídica de ter uma escritura, por exemplo, coisas do tipo. Então, esse é um trabalho que uma boa parte da nossa equipe fica dedicada a isso. Nós somos pioneiros em regularização fundiária aqui no Distrito Federal. A gente desenvolveu uma metodologia que acabou sendo depois reproduzida pelo próprio governo nas áreas públicas. Pois é, eu ia te perguntar, esse processo normalmente não é feito pelo próprio governo, no caso do Distrito Federal, mas no caso dos municípios, pelas prefeituras? Ele pode ser feito, pela legislação, ele poderia ser feito pelo governo, pelos próprios moradores ou pelo proprietário do terreno. É muito raro você ter uma figura de uma empresa que é proprietária de um terreno com essa situação. Aqui a gente só comprou essas áreas irregulares porque elas faziam parte de uma matrícula única. A gente tinha uma expectativa de que o processo de regularização seria simples, que em poucos anos a gente teria resolvido. Acabamos aprendendo que não era bem assim, na verdade. Estávamos andando navegando em território nunca antes mapeado, assim, né? Na verdade, ninguém sabia como regularizar, a gente teve que construir o caminho das pedras e aprender fazendo, basicamente. Tanto nós quanto o governo, a gente tivemos que aprender ao longo desse processo. Mas em outras regiões, em outros lugares do Brasil, até em outros lugares aqui no próprio DF, o governo assume isso quando você tem ou uma situação de interesse social, interesse de uma área de baixa renda, ou quando você tem um proprietário totalmente omisso, desconhecido, ou às vezes é uma pessoa física, uma família que não tem nenhuma condição de tocar o processo. Em sendo área privada, o governo não consegue, e não sendo de classe baixa, né, não seja de interesse social, o governo não tem nem como justificar um investimento público, né, nesse tipo de processo, né? Você imagine usar dinheiro do orçamento público para fazer um processo que, no final das contas, é beneficiário a uma população lá de classe média e média alta. Então, o governo fica com essa restrição, ou os moradores assumem isso em áreas onde o proprietário o próprio poder público ou omisso, ou, no nosso caso, a gente toca, né? Mas acaba que, quando os próprios moradores assumem, eles não têm a mesma agilidade que nós, não conseguem desenvolver os mesmos estudos que a gente desenvolve, enfim. O processo também fica muito engasgado na burocracia. Aqui a gente consegue dar um certo ritmo, colocar um certo ritmo, e mesmo assim, você imagina, a gente tem aqui 54 condomínios irregulares para regularizar a nossa área. Nesses 11 anos de trabalho, nós regularizamos até agora 10 condomínios. Ainda faltam uma boa parte. Caramba, e 11 anos é bastante tempo. Não que dê para extrapolar esse prazo daqui para frente, né? Não vai demorar mais 40 anos para a gente regularizar os demais. Porque os primeiros, assim, a construção do método custou muito aos primeiros, né?
Mas dá uma ideia da burocracia e da dificuldade de se enfrentar esse processo administrativo. E aí, em paralelo a isso, tem o projeto da Orbital. O projeto da Orbital é um projeto de desenvolvimento urbano que ele tem, é claro, que ser consciente, respeitoso a essa realidade que já existe, né, e incorporá-la de alguma forma, mas ele, para todos os efeitos, assim, ele é praticamente um processo muito independente, muito separado. E aí, lá a gente pode exercer um pouco mais da criatividade, que, como eu disse, na área de regularização a gente não tem muito espaço, né. Não, legal. Mas assim, procurando na internet, a gente já acha algumas imagens dos conceitos, né, desse projeto que vocês estão pensando, e realmente não tem nada a ver com Brasília, e eu diria que nada a ver com essas ocupações ao redor de Brasília, né? Então, comenta um pouco sobre esse processo, né? Bom, isso quando foi apresentado ao poder público, como foi a primeira reação, né? E como foi a reação da comunidade, das pessoas envolvidas? O projeto, como eu disse, ele parte dessa premissa, né, de que a gente precisa melhorar a nossa tecnologia de fazer cidades. A gente precisa buscar, assim, enfrentar certos paradigmas, romper com certas crenças e passar a fazer cidade de uma forma diferente. Eu sempre comento que o brasileiro ele tem uma tendência a tirar férias para ir visitar cidades e ter uma experiência urbana que ele não tem no Brasil. A gente economiza o ano inteiro para ir lá para, às vezes, Buenos Aires, aqui do lado, e passar uma semana lá andando na rua, né? Sentando num café, tomando um café numa esquina, vendo um músico de rua. É uma experiência urbana que a gente não tem. A gente é muito carente de uma experiência urbana. São poucos bairros no Brasil que conseguem criar uma experiência de qualidade de vida e não só de vida, mas uma qualidade para o usuário, para a pessoa que está passando na rua, andando na calçada. Então, foi muito nessa busca, assim, de estabelecer um novo benchmark de qualidade urbana que a gente foi atrás desses vários escritórios. A gente trabalhou com gente de vários países já, da Europa, dos Estados Unidos, tentando trazer, assim, uma solução que fosse nova, não inovadora em parâmetros globais, porque são soluções que muitas vezes já existem há muito tempo e já estão sendo usadas em vários outros lugares, mas que aqui, por uma razão ou por outra, aqui no Brasil, a gente ainda não tenha experimentado. Então, buscando muito esse aspecto de você ter, por exemplo, miscigenação de usos, é uma característica muito forte do projeto, né? O que quero dizer com isso? Você tem lá usos residenciais e usos comerciais, usos institucionais, muitas vezes no mesmo prédio, às vezes sempre no mesmo quarteirão, mas muitas vezes até no mesmo prédio. A gente tem uma liberdade de usos muito grande, né? Muito daquilo que você várias vezes comenta, do arquiteto urbanista tentar aprovar um projeto de urbanismo como se fosse um projeto de arquitetura. Um erro muito comum no Brasil é estabelecer lá no projeto de urbanismo, esse lote é residencial, esse lote é comercial, esse lote é para escola, esse lote é para hospital. Então, às vezes, num projeto de longo prazo, que isso vai levar um tempo para amadurecer, é impossível você saber de antemão qual é o melhor lugar para ter uma escola, qual é o melhor lugar para ter um comércio, onde vai ter escritório, onde vai ter residência. Então, uma das coisas que a gente foi muito bem sucedido é em dar hoje uma total liberdade nessa definição de usos, né? Então, o nosso projeto, todos os nossos lotes, por exemplo, podem ter qualquer tipo de uso. Isso vai permitir uma flexibilidade no decorrer do tempo que eu acho que vai ser muito benéfico. Outros aspectos muito importantes dizem respeito à relação dos edifícios com a calçada. Um dos fatores mais preponderantes de qualidade urbana e, assim, os bairros mais valorizados no Brasil, as cidades mais valorizadas no mundo, as cidades que todo mundo quer visitar e conhecer no mundo, todos os lugares onde a gente quer estar são aqueles que têm uma boa relação entre a área construída, que é a área privada, e a área da calçada e as ruas são a área pública, né? Então, por exemplo, a gente não permite que os edifícios fiquem muito recuados em relação à calçada. Eles devem, na verdade, ficar bem colados ali no limite da calçada, porque é a única forma, né, de você fazer com que o edifício traga uma externalidade positiva para a vida na calçada. No caso contrário, o que a gente vê no Brasil normalmente é o prédio muito recuado, com um muro, uma cerca, uma grade na divisa do lote, e isso faz com que a experiência do usuário da calçada seja péssima, porque ele não tem atividade, ele não está do lado de nada, ele está do lado de um muro cego. E ainda tem um jardim interno que ninguém usa, que dá custo para o prédio. Exato, e assim, é engraçado como
isso é muito pouco discutido, né? Mas isso eu diria que é um dos parâmetros urbanísticos, o recuo e o afastamento é provavelmente um dos parâmetros urbanísticos que tem mais efeito, né, na qualidade urbana resultante do bairro, né, ou de um loteamento, que seja de qualquer coisa, de qualquer projeto. A gente se preocupa muito no Brasil com coisas do tipo gabarito, né? Gabarito máximo, ou verticalização, são coisas que são praticamente irrelevantes, né? Porque se tem um prédio de 10 ou 20 andares, ele muda muito pouco para a cidade, ele não muda em nada. Aliás, aquele 11º andar não faz nenhuma diferença na vida de quem está passando na rua. Enquanto que se o prédio está a 2 metros da calçada ou se ele está a 20 metros da calçada, faz uma diferença brutal. Então, eu entendo que isso é quase que uma responsabilidade até da Orbitar, pela escala que nós temos, de pensar, assim, de levantar essas discussões, de promover esses debates. Bem ou mal, a gente vai acabar sendo muito visto, muito talvez até copiado, eu espero que a gente esteja fazendo algo que merece ser copiado. Então, nós temos a escala para promover essas discussões e queremos fazer isso, né? Acho que dá para dizer que esse processo de aprovação, ele passou, inclusive, por um processo de educacional ou de conscientização? Não, sem dúvida. Você me perguntou sobre a recepção do governo, não te respondi, né? O governo, ele tem uma visão bastante, a parte técnica do governo, né? Eu digo assim, os servidores de carreira e tal, os órgãos ambientais, urbanistas, eles têm uma visão, em geral, bastante positiva do projeto da Orbitar. A gente não propõe, eu sempre digo que a gente não empurra a bola quadrada, né? A gente quer empurrar só coisas que façam sentido para a cidade. Então, uma das coisas que eu me lembro, um tempo atrás, nós mesmos de iniciativa própria, propusemos ao governo uma limitação de gabarito de 10 andares, justamente porque não faz nenhuma diferença, né? E numa das reuniões eu me lembro de uma arquiteta lá, servidora da Secretaria de Habitação, falando, não, mas vocês estão impondo um limite? Eu falei, para mim não faz diferença 10 andares ou mais andares, eu acho até bom que seja limitado, porque isso vai forçar que o meu coeficiente de aproveitamento, né, que é a área construída permitida por cada metro quadrado de terreno, seja concentrado nos pavimentos mais baixos e no perímetro do quarteirão, onde ele vai ter uma função de valorizar o contexto urbanístico e não desvalorizar. Então, a percepção é muito positiva. Brasília tem hoje uma necessidade, né? Brasília tem um problema metropolitano muito sério, que é o fato da grande parte dos empregos estar concentrada no centro de Brasília, que é o plano piloto. Hoje nós temos aqui 1.300.000 pessoas, mais ou menos, trabalhando dentro do plano piloto, enquanto que apenas menos de 300.000 pessoas dormindo no plano piloto. Ou seja, a população ao meio-dia da área central de Brasília é 6 vezes a população à meia-noite. Isso é um indicador bastante ruim. Brasília, se eu não me engano, é uma das piores, se não for a pior cidade no mundo nessa desproporção, e faz com que 1 milhão de pessoas tenham que entrar e sair da área central todos os dias. E a única forma de você resolver esse equilíbrio, ou você constrói mais moradia onde estão os empregos, ou você constrói mais emprego onde estão as moradias. Eu digo que o difícil é o segundo, né? Porque numa economia de mercado é impossível dizer para o empreendedor aonde ele tem que abrir o seu negócio. Claro. Né? A primeira alternativa é normalmente a que a gente acaba discutindo aqui nas discussões do site, porque a gente acredita ser uma opção mais viável de desenvolvimento, né? Ou seja, alocar a moradia. Mas no caso de Brasília, isso não pode, né? Então... É impossível, isso aqui é engraçado, porque todas as cidades, assim, se você for pegar, hoje tem um grande processo, aliás, assim, mundo afora de recuperação dos centros urbanos, né? Enfim, tem explicações para isso, mas só para não perder o raciocínio. Então, essas cidades estão buscando criar áreas residenciais nos seus centros, que é onde os empregos estão concentrados. Então, tem em todos os lugares. São Paulo está fazendo isso, várias cidades estão fazendo isso, promovendo a habitação nas áreas onde os empregos estão. Aqui em Brasília, a área central ela é tombada, ela tem um tombamento, tanto nacional quanto pela Unesco, que impede a sua reurbanização, ela impede a alteração da sua concepção urbanística. Então, assim, não tem como, e não é culpa do tombamento, tá? A concepção de Brasília, nesse sistema de superquadras, de unidades de vizinhança, etc., ela não comporta mais habitação. Então você fica sem alternativa. Não tem como a gente resolver por essa linha, a gente tem que resolver pelo outro caminho, que é entender que o Distrito Federal como um todo precisa passar a ser uma metrópole polinucleada, com vários núcleos, com outros núcleos. A Orbitar é certamente um deles, mas tem outros. Taguatinga e Águas Claras pode se transformar em um núcleo, Ceilândia pode se transformar em um núcleo. São núcleos urbanos ao redor do plano piloto que tem que começar a ter um pouco mais de autonomia econômica, tem que começar a oferecer serviços
privados e públicos para a população, precisam ter comércio, precisam ter emprego, precisa ter geração de renda, precisa ter tudo isso mais próximo de onde as pessoas estão morando. Eu vi uma pesquisa outro dia daquela Movit, que pesquisou em várias cidades do planeta o tempo gasto com o deslocamento em transporte público só para chegar e sair do trabalho. E Brasília está lá numa das piores do ranking, com mais de 90 minutos, 96 minutos, se eu não me engano, gasto só nesse deslocamento primário de você ir e voltar para casa. Quem mora aqui no plano piloto, quem está dentro do plano piloto, enfim, quem tem o privilégio, né, de estar entre esses 300 mil pessoas que estão aqui, não percebe isso. E é muito comum, inclusive, você ouvir gente falando, Brasília não tem trânsito, Brasília em qualquer lugar você chega em 10 minutos. Mas a verdade é que a grande massa da população hoje demora em média 1h30, tem 1h30 extraída do seu dia só para chegar e sair do trabalho, né? Isso é 1h30 que o cara pode estar estudando, que o cara pode estar se desenvolvendo, que ele pode estar sendo produtivo no seu emprego, que ele pode estar batalhando para ter um aumento, pode estar, enfim, empreendendo, construindo, né, sendo produtivo. Então é muito cruel, essas escolhas de zoneamento, essas definições de zoneamento, elas são muito cruéis, e é muito importante a gente estar atento aos efeitos que isso traz para a população em geral e tentar buscar soluções. A gente está tentando contribuir com esse processo, viabilizando a constituição de um bairro que não seja um bairro dormitório, que não seja um bairro que as pessoas vão simplesmente dormir e acordar para vir trabalhar no plano piloto. Não quer dizer que toda a população da Orbital vai trabalhar na Orbital. É óbvio que isso não existe. Mas quer dizer sim que a gente vai poder acomodar uma parte da população lá, quer dizer que as pessoas que estão lá vão poder ter acesso a um supermercado perto de casa, a uma escola perto de casa, a um hospital perto de casa, uma faculdade perto de casa, sem precisar fazer um deslocamento, entrando e saindo do plano piloto para tudo que ele quer, ou tudo que ele precisa fazer na vida dele, né? Perfeito, né? E aí, entrando um pouco mais a fundo nessa ideia de cidade polinucleada, né? Que uma cidade polinucleada, ela é diferente de várias pequenas cidades, uma do lado da outra, né? Então, eu vi alguns críticos, não eram nem críticas, mas preocupações em relação a Urbitar, advogando para que Urbitar fosse autossuficiente, né? Então, uma cidade autossuficiente para que realmente não precisassem sair de lá, né, para trabalhar, e morariam e trabalhariam no mesmo lugar. E isso, né, como você mesmo falou, né, isso seria perder totalmente todos os ganhos de escala que já existem nas 3 milhões de pessoas de Brasília, né? Então, essa cidade, sendo autossuficiente, ela poderia estar em qualquer lugar do Brasil, em teoria, né? E a gente sabe que não é assim. Pela própria localização dela, ela vai estar integrada, né, na zona metropolitana, né, no Distrito Federal, na zona urbana do Distrito Federal, e pelo sistema de usos que vocês estão propondo, uma série de deslocamentos serão facilitados, né? Eu acho que, não sei se é isso mesmo, né, que vocês estão propondo. Mais ou menos assim, hoje, né, essa área, a Fazenda Paranoazinha, ela é vizinha a uma cidade, o que eles chamam de cidade satélite, tá? Mas aqui é como se fosse também um bairro satélite do plano piloto que se chama Sobradinho. Só para fazer um esclarecimento, né, aqui usa-se muito esse termo cidade para designar essas áreas. Então, cidade, Sobradinho como uma cidade, Taguatinga, essas áreas são chamadas de cidades, mas oficialmente, dentro do Distrito Federal, não há divisão em municípios. Então, você tem apenas o Distrito Federal, que não tem prefeitura, você tem apenas o governador do Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e você não tem prefeituras e câmaras de vereadores, você não tem essa divisão menor. Você tem como se fosse uma divisão aqui, que eles chamam de regiões administrativas, que funcionam aí como a gente tem no Rio, São Paulo, as subprefeituras. Mas essa cidade, então esse bairro, Sobradinho, que está ali ao nosso lado, é uma área ainda bastante dormitório, dependente do plano piloto. Um pouco mais além, indo um pouco mais para o norte, a gente tem Planaltina também, bastante dependente, como todas as outras, né? Todas elas são muito dependentes ainda do plano piloto. Sim, na prática elas também não são cidades, né? Não são cidades, exato. Mesmo as que têm uma certa independência, uma certa... Elas estão integradas com a região de Brasília. Elas são integradas a Brasília e dependem de Brasília ainda, né? Mas se a gente tem ali na Orbitar, por exemplo, um novo centro que é capaz de absorver uma parte dessa demanda, uma parte das necessidades, né, como eu estou dizendo aqui, de local para estudar, local para trabalhar, local para você se divertir, opções de lazer, opções de comércio, etc., você vai atender não apenas os próprios moradores da Orbitar, mas vai atender os moradores das regiões dos condomínios irregulares, que são, como eu disse, 30 mil pessoas na Paranoazinha, mas mais de 50 mil ali naquela região. Tem o pessoal que está morando em Sobradinho, tem o pessoal que mora em Planaltina. Às vezes tem uma pessoa que é um cidadão que mora lá em Planaltina
e tem que vir para o plano piloto, que é uma distância enorme, para fazer, por exemplo, uma faculdade à noite, né, ou alguma coisa do tipo, ou sai do trabalho, depois vai estudar, vai se desenvolver. Esse cara, às vezes, ele pode achar isso lá na Orbitar, que vai ser metade do caminho dele. Então, não é que você está acomodando, isolando esse bairro como um gueto, né, em que todas as pessoas que moram lá vão trabalhar lá, mas é que você tem uma oferta de serviços, uma oferta de emprego que acaba mitigando um pouco do efeito dormitório que hoje já está instalado. Então a gente acaba trazendo uma contribuição para essas outras regiões, para qualificar um pouco mais essas outras regiões, fazendo um desenvolvimento da saída norte de Brasília como um todo, e com isso ajudando nessa solução metropolitana. Mas não tem como você falar a cidade tem que ser autossuficiente, todo mundo que mora lá, não tem como fazer, né? Você vai obrigar as pessoas, isso é impossível. Muita gente aqui em Brasília ainda é servidor público e a maior parte dos órgãos e empresas públicas estão aqui no plano piloto, então é natural, sempre vai ter gente vindo e voltando do plano piloto. Agora, se eu começo a oferecer lá, por exemplo, algumas outras coisas, a gente pode até começar a constituir um movimento inverso. Se eu tenho, por exemplo, uma boa faculdade instalada na Orbitar, posso ter gente saindo do plano piloto para ir lá estudar, e saindo dessas outras regiões também, enfim. O importante é buscar um equilíbrio, né, e sair daquela concepção de fazer um loteamento de casas só para as pessoas morarem, sem uma solução de mobilidade, transporte, sem uma solução de emprego, de onde ela vai atender as necessidades básicas da vida dela. Outra coisa importante é que quando você faz um empreendimento de uso misto, em que você tem ali comércio, serviços, várias outras coisas muito perto da residência, você acaba também diminuindo a pressão na infraestrutura urbana, porque as pessoas começam a conseguir fazer coisas a pé, ou às vezes de bicicleta, ou às vezes em pequenos trajetos. Enquanto que, se você isola esses usos demais, qualquer deslocamento, por mais básico, mais simples que seja, você precisa fazer de carro, né, ou enfim, por algum tipo de transporte motorizado, geralmente de carro. Não, tá certo. Essa conversa da autossuficiência me lembra algumas reportagens, às vezes, que saem falando sobre os edifícios, que agora eles propõem fazer edifícios que têm escritório e moradia no mesmo prédio, né? E aí isso seria uma forma de dizer, não, a pessoa vai morar e trabalhar no mesmo prédio. Assim, a chance disso acontecer é próxima de zero, né? De ter a coincidência do teu escritório, a empresa onde você trabalha, ser exatamente no mesmo prédio onde você tem um apartamento. Na primeira demissão de funcionário já quebra isso, não tem como. Mas meu ponto é que quando a gente fala de equilibrar os usos, não significa que você vai ter as mesmas pessoas trabalhando e morando. Se você fala um centro, como é que eu posso dizer assim, um ponto de uma certa, mais ou menos pacificado, digamos assim, né, por muita gente aí na área, é que se você tem um centro urbano, onde você tem uma vaga de emprego para cada moradia, 1 para 1, você tem um equilíbrio muito, muito bom. Não quer dizer que exatamente as pessoas que moram vão trabalhar lá. Eu nem acho que a gente consegue, na Orbitar, chegar em 1 para 1. É muito difícil fazer isso, né? Aqui em Brasília tem essa concentração dos empregos no plano piloto, é difícil de você romper. Mas eu acho que qualquer coisa que a gente faça nesse caminho, que tenha uma proporção maior do que a gente está vendo aqui no resto do Distrito Federal de empregos em relação à habitação, ela vai acabar absorvendo pessoas de outros locais, criando movimentos no contrafluxo, né, que isso também é bastante relevante. Um indicador desse desequilíbrio de emprego e renda são aquelas faixas reversíveis, né? Tem várias cidades que têm isso, aqui em Brasília acontece isso. Todo dia de manhã tem uma faixa a mais de carros para entrar no plano piloto e tem uma faixa a mais de carro no final da tarde para sair. Isso demonstra que tem um fluxo muito num sentido só, num horário do dia. Se você consegue construir opções para que pessoas possam sair do plano piloto e ir trabalhar, por exemplo, na Orbitar, e equilibrar melhor esse fluxo, isso aí tem benefícios enormes, né? Então, não é necessariamente a mesma pessoa que trabalha, que mora lá, mas sim você ter uma coisa mais proporcional e equilibrada. Não, muito legal, acho que faz sentido, né? E, Ricardo, vocês têm uma visão urbanística, né, que, de certa forma, tem uma visão, digamos, construída também. Tem algumas imagens que apresentam alguns prédios âncora, algumas formas edificadas, pelo menos em volume, né? E algumas matérias, lendo sobre o Orbitar, falam assim, bom, esse empreendimento vai ter uma capacidade para ir cento e poucos mil moradores, né? E aí, talvez uma crítica, né, uma pergunta que eu queria fazer é essa, né? Que eu gosto de um comentário que o economista Sanford Ikeda faz, que ele diz que aprendeu com a Jane Jacobs, né? Que quanto mais precisa for a sua imagem de uma cidade,
menos provável é de que o lugar que você está imaginando é de fato uma cidade. Justamente por causa disso, né? A cidade vai mudando ao longo do tempo. E quando se busca um bairro planejado, até que ponto a gente está contrariando essa complexidade de uma cidade, né? E como manter o dinamismo num empreendimento comercial que, de certa forma, tem que prometer alguma coisa, né, para os moradores que vão para lá, tem que alinhar um pouco a expectativa de quem busca morar nesse lugar, né? Ou uma pergunta que, pegando o próprio gancho de Brasília, né, como evitar que o novo urbanismo vire o novo modernismo, né? Essa é ótima. Bom, eu não tenho certeza de onde a gente vai chegar. A gente está tentando hoje montar o nosso tabuleiro de xadrez da melhor forma possível, nos preparar ao máximo para o desafio, que é um desenvolvimento de um projeto aí que a gente estima pelo menos uns 30 anos. A escolha entre o que definir e o que amarrar hoje e o que deixar livre é uma escolha constante, né, num projeto desse tamanho. Assim, tua colocação é perfeita. Assim, o grande risco é a gente amarrar demais, achar que a gente sabe hoje quais vão ser as demandas do futuro e, a partir daí, engessar o projeto, né, ao ponto de que ele não consiga ter o dinamismo, ter o seu desenvolvimento acontecendo organicamente conforme as mudanças da sociedade. Por outro lado, existe uma necessidade imposta pela própria legislação e até pela própria cultura, né, no mercado. Como você disse, o morador vai comprar alguma coisa, ele tem que ver alguma coisa, de você desenhar alguma coisa, colocar alguma coisa no papel. Então, dessas duas premissas, você chega à conclusão de que você precisa desenhar alguma coisa, mas tem que tomar cuidado para não desenhar demais. Então, as imagens que a gente tem hoje são basicamente, assim, eu diria assim, o que está hoje bem sacramentado é a definição do grid de ruas, né? Ou seja, do traçado das ruas, a largura das calçadas, a largura das caixas de circulação, onde passa a infraestrutura, onde vai ser as áreas de parque. A gente tem aqui mais de 3 milhões de metros quadrados de parques lineares em todo o projeto para construir. Então, isso está muito já travado, isso é muito rígido, até porque não tem como você fazer o projeto de licenciamento, o processo de aprovação disso tem normas que têm que ser atendidas que exigem que você já crave isso de uma forma muito, muito definitiva. Isso vai para registro imobiliário, depois sai no cartório, o cartório abre lá com precisão de GPS exatamente todas os quarteirões, os lotes e as ruas. Não tem como você ficar mudando isso, não tem flexibilidade para mudar isso. Mas só para complementar, né, isso eu acredito que é um dos fatores primordiais do urbanismo, né? Reservar os espaços públicos, desenhar os espaços públicos com qualidade, né, e alinhar essa expectativa para quem vai construir nos espaços privados, né? E até pegando a história de Manhattan, em Nova York, né, essa foi basicamente a história da cidade, né, onde se previu o grid, né, o xadrez viário da cidade de antemão, praticamente para a ilha inteira, com essa previsibilidade de, bom, vai ser mais ou menos isso, né, mas dentro dos lotes, dentro das quadras, foi um desenvolvimento relativamente espontâneo, né? O economista Paul Romer até chama de the power of the grid, né, o poder do grid. Mas, sim, estou lhe dizendo que essa definição dos espaços de uso coletivo, né, os espaços de uso onde as pessoas vão passar e circular, os carros vão passar e tal, não querendo usar a nomenclatura espaço público, porque eu acho que ele não necessariamente precisaria ser público. Não... No caso, vocês vão estar construindo tudo, né? Acho que como é de praxe dos loteamentos tradicionais também, né? Isso é obrigação da lei, né? A gente, no Brasil, o empreendedor que quer fazer um desenvolvimento urbano, ele é obrigado a fazer 100% da infraestrutura. Então, ele adquire terreno, aprova o projeto e depois o governo aceitando aquilo, autorizando aquilo, você tem que construir todas as ruas, construir todas as redes de água, esgoto, tudo. Você tem que garantir 100% do atendimento do seu empreendimento por força da lei. Mas então, até por isso também, são coisas que a gente precisa desenhar. Então lá, onde está o bueiro, a gente tem que desenhar. Mas aí, a partir daí, o que a gente não desenha, o que a gente não trava? A gente trabalhou muito, como eu disse no começo, para não especificar usos lote a lote, né? Que é quase que uma cultura, né, no Brasil, você já sair especificando os usos, deixar os usos o mais livres possíveis. Eu acho que estou muito satisfeito com
por ter conseguido isso. Hoje, todos os nossos lotes são praticamente iguais em termos de usos possíveis. Acho que a gente está travando, a gente está querendo travar desde já algumas regras de implantação, né, ou seja, aonde o edifício pode estar. Esse já começa a virar um território um pouco mais perigoso, mas a gente está tentando escolher só regras assim que a gente tenha uma comprovação empírica em vários lugares do mundo que tenha funcionado. Então, por exemplo, o óbice a fachadas cegas, né? A gente está proibindo absolutamente fachadas no térreo que sejam cegas, porque a gente entende que é possível conviver com essa restrição e que, ao fazer isso, o arquiteto vai estar desenvolvendo um produto que contribui com a cidade como um todo, ao invés de desvalorizá-la. A gente está pondo regras com relação ao posicionamento do prédio com relação à calçada, como eu já disse. O prédio não pode estar afastado ou recuado em relação à calçada, ele é obrigado a estar ali. Agora, além disso, a gente realmente não está pondo muitas restrições. O projeto arquitetônico em si ele é muito livre, ele tem ali, em termos de fachada, de composição, tudo isso ele é bastante livre. As imagens que hoje existem são dos primeiros empreendimentos que a gente já está projetando, né? Nós já temos uns 70 mil metros quadrados de projeto desenhado, são vários projetos já desenhados, e esses projetos têm uma cara própria, mas não quer dizer que eles vão ser representativos no aspecto, digamos, mais estético do resto do empreendimento. Sim, eles são, como é que eu posso dizer, meramente ilustrativos. Meramente ilustrativos, exatamente. Eles são as primeiras iterações, assim, né? Porque tem um processo muito interessante que nós estamos fazendo aqui, que é, além das regras que são definidas no projeto urbanístico, que vão lá para cartório e ficam sacramentadas na matrícula do imóvel, né? E impedem o dono do lote depois de fazer alguma coisa em discordância, a gente está criando um segundo set de regras, né, na forma de um manual de diretrizes que vão, digamos assim, orientar a construção dos empreendimentos em cima dos terrenos da Orbitar. Esse manual, ele traz algumas vezes tudo aquilo que a gente acha muito importante travar, que a lei não nos permite travar, a gente está colocando nesse manual, e além disso a gente está colocando algumas outras coisas que a gente quer experimentar. O interessante é que a gente pode, da mesma forma que os projetos vão evoluindo, esse manual vai evoluindo, ele vai se adaptando também, ele não é rígido como algo que está lá na matrícula do imóvel. Tem a desvantagem de que se o cara estiver descumprindo, você também tem mais dificuldade de exigir dele. Mas, por outro lado, então, assim, vai ser sempre esse equilíbrio, né? A gestão desse processo a longo prazo vai ser muito interessante e vai ser muito importante. Esses 4 primeiros projetos que a gente fez, eles não são, esses 70 mil metros são 4 empreendimentos, né? Eles não tinham esse manual, então a gente foi muito conversando com os arquitetos, a gente fez um workshop aqui, convidamos um pessoal da DPZ lá de Miami, veio aqui para Brasília, fizemos uma semana de imersão aqui com esses 4 escritórios ao mesmo tempo, assim, foi muito bacana. E aí eles, de lá, saíram esses projetos, muitas das discussões que eles iam tendo sobre forma, sobre volumes, etc. A gente foi meio que resolvendo ali no debate, e de lá saiu a primeira versão desse manual. E agora, nas próximas rodadas, conforme forem tendo novos projetos, a gente vai também evoluindo nesse manual. Enfim, é uma coisa bastante nova aí, a gente está muito empolgado, assim, muito, muito engajado nesse tema. E o legal é que você consegue incorporar nesse manual também coisas que não são só de arquitetura, né? Então a gente vai ter questões construtivas, método construtivo, engenharia, sistemas, gestão, operação, vários outros aspectos do projeto também você pode aproveitar a grande escala do empreendimento para ter certos ganhos, né? Então, por exemplo, segurança, né? Segurança, a gente no Brasil tipicamente resolve segurança na escala do edifício. Essa é uma péssima escala para você resolver segurança. Acontece que o custo com aquela segurança acaba sendo muito alto. Qualquer empreendimento de média e alta renda no Brasil ele é basicamente o maior custo dentro do custo de condomínio. Isso porque você tem que manter lá 3, 4 funcionários em 3 postos, 3 turnos, né? E basicamente você chega à noite em qualquer prédio do Brasil, tem um porteiro dormindo lá, praticamente servindo nada de segurança para os moradores. A escala que é funcional você trabalhar a segurança é a escala da cidade, ou a escala do bairro. Não, nem da cidade, eu diria do bairro. Então, na Orbitar, a gente vai ter uma central de segurança, e essa central vai estar integrada com todos os edifícios. Então, nesse manual de diretrizes, eu vou especificar, por exemplo, as câmeras de circuito de televisão que podem ser usadas para garantir que todo novo empreendimento tenha um sistema compatível que possa ser integrado nessa central de segurança do bairro. São coisas que a escala nos permite pensar, entende? São coisas que numa escala
como o da Urbitar a gente consegue enfrentar, e que em outros empreendimentos, a gente está no mercado imobiliário aí há muitos anos, e em outros empreendimentos você não consegue ter esse tipo de discussão, porque você está lá com o seu lote, o seu terreno dentro de um bairro já consolidado e tal. Então, esses desafios e oportunidades relacionados a essas coisas são muito, muito interessantes. Muito legal, né? E como tu falou, eventualmente algumas das ideias que vocês estão testando nessa escala grande, mas numa escala urbana ainda pequena, eventualmente podem até servir de exemplo para outras cidades incorporarem na sua gestão urbana de fato. Né? E isso é muito legal. Então, Ricardo, nos aproximando do final, fala então qual que é o maior desafio que vocês veem hoje no projeto, e também, assim, fala um pouco para os ouvintes que estágio que está agora, né? Bom, já passou por todas as aprovações, né? Como é que está essa parte do projeto? Sim, a gente hoje, no final do ano passado, a gente obteve uma aprovação super importante, que foi a aprovação do projeto no Conselho de Planejamento Urbano aqui do Distrito Federal, que faz, assim, a última instância da aprovação urbanística, né? Então isso foi muito importante. A gente está agora aprovando, tirando as licenças finais, a licença de instalação, que é a licença para começar a obra, da primeira fase do projeto. Essa licença a gente está esperando aí para o segundo semestre, para então poder começar as obras. Essa primeira fase é uma fase pequena, relativamente ao todo, mas é um primeiro passo. Para nós é super importante sair desse ciclo pré-operacional, aí, né, como eu disse, de 11 anos. O maior desafio, Anthony, sem dúvida nenhuma, é justamente o custo Brasil, né? O longo rito de aprovação, a grande dificuldade de se sair daquele projeto padrão, daquele empreendimento copiado e colado, né, de outras coisas, tentar fazer algo diferente. Isso aí impõe um ritmo de aprovação muito longo, né? Você imaginar que um empreendimento como esse ficar 11 anos em aprovação é surreal, né? 11 anos, um mestrado, um doutorado e mais alguma coisa ainda. Então, é muito difícil lidar com isso, né? Ainda mais na realidade brasileira, onde você tem um juro muito alto. Então, todos os investidores colocaram dinheiro no projeto aí, carregando esse investimento por tanto tempo. Isso daí, esse prazo acaba sendo muito demorado. Vou contar uma pequena história para ilustrar um pouco da dificuldade com relação ao prazo. A gente, alguns anos atrás, tinha obtido lá uma aprovação de uma etapa do projeto, né, uma aprovação importante, que era o plano de desocupação. E, ao concluir a aprovação do plano de desocupação, os técnicos do governo falaram assim, bom, uma das exigências do plano de desocupação aprovado é a elaboração de um estudo de tráfego. É natural, isso é comum no Brasil, né, esse tipo de estudo, um estudo de tráfego, impacto sobre o trânsito, como que o empreendimento vai impactar a circulação de veículos ali na região, tá? Isso é bem comum que se tenha essa exigência. Mas aí nós falamos, bom, tudo bem, então me dá o termo de referência, né, porque eu vou contratar esse estudo, quero fazer isso o mais rápido possível, ver se, sei lá, nos 2 meses a gente termina isso. Aí o governo falou, não, veja, a gente não tem um termo de referência, porque o padrão de termo de referência que a gente tem aqui não se aplica, porque o caso de vocês é totalmente diferente, uma coisa nova, a gente quer fazer um novo modelo de termo de referência. Eu falei, bom, legal, e quando que vocês conseguem fazer esse novo modelo? Então, a gente quer fazer uma comissão de pessoas de diferentes órgãos aqui para fazer esse novo termo de referência. Eu falei, tá, e quando vocês vão fazer a comissão? Bom, é que a gente está aqui discutindo, a gente tem que chamar alguns órgãos do governo federal, né, o DER, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, que tem uma rodovia federal no meio do empreendimento. A gente tem que chamar o pessoal do DER, a gente não sabe se a gente pode chamar, porque a gente não sabe se a gente tem autorização para chamar alguém do DER, nós somos do governo do Distrito Federal e não do governo federal. Eu falei, e como que resolve isso? Não, fica tranquilo, a gente fez uma consulta ao jurídico aqui da secretaria e nós estamos avaliando se podemos convidar o cara para participar de uma comissão. Assim, aí isso vai esticando, até que finalmente montaram a comissão do dia que eles falaram para nós que precisava fazer um estudo de tráfego, para o dia que foi emitido o termo de referência, foi 1 ano, para emitir o termo de referência. Aí, emitido o termo de referência, a gente contratou o estudo, apresentou, depois para análise e aprovação foram mais 3 anos. Né? Então, assim, são estudos técnicos que, claro, que envolvem conceitos diferentes, às vezes, do que as pessoas já viram, porque é um projeto diferente, mas é muito difícil justificar um prazo como esse, né? Então, e nem digo que isso é culpa dos técnicos em si. A equipe técnica dos órgãos
do Distrito Federal aqui em Brasília é excelente, eles são muito qualificados. Eles são muito qualificados e muito dispostos, assim, em comparação com as experiências que a gente tem de outras cidades, eles são muito, muito engajados, trabalham bastante, são responsáveis e são capacitados para estar lá na função que eles estão. Mas eles têm muito pouca segurança. A legislação não dá nem segurança a eles do que eles podem aprovar, o que eles não podem aprovar. Nossa legislação é muito confusa, é muita lei, muita regra, muita norma, então nem eles sabem operar esse sistema muito bem. E tem uma cultura generalizada no Brasil, né, de que é mais fácil não aprovar do que aprovar. Então fica todo mundo com certo medo, assim, né? Se eu aprovar, depois alguém vai questionar por que eu aprovei, vou ter que responder por que eu aprovei. Claro, é mais fácil manter tudo como tá, né? Então, assim, esse custo Brasil, né, que é um custo, eu diria, conjuntural, assim, né, de todos esses elementos, é o maior desafio do projeto, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, também uma boa parte desse desafio está superado hoje. Com essa aprovação agora do segundo semestre da primeira fase, a gente espera entrar numa etapa operacional, começar a fazer os primeiros lançamentos. Vamos começar com alguns edifícios lá não residenciais, vamos começar com algumas coisas de comércio, atendendo até uma necessidade de carências ali da própria região. Queremos trazer uma escola muito rapidamente para o projeto, queremos trazer algumas coisas assim, são coisas que aquela região já tem de demanda, e também alguns empreendimentos residenciais. Então, estamos muito, muito animados aí para começar essa nova fase. Não, legal. Ricardo, última pergunta, então. Eu gosto de pensar que esse tipo de empreendimento diferente requer empreendedores diferentes. E eu acho que o próprio histórico da Birman, né, de ter a visão de fazer os prédios comerciais de alto padrão em São Paulo, né, que foram os precursores, né, da Berrini e dos prédios da Faria Lima hoje, o que leva vocês a terem essa visão de longo prazo diferente do resto? Eu sei que pode ser difícil explicar isso, mas como que você se vê nesse papel? Bom, primeiro tenho que te agradecer, porque de uma certa forma isso foi um elogio aí, desproporcional, sem dúvida. Eu não conheço mais ninguém que está fazendo um projeto de 20, 30 anos, né? Então acho que tem um mérito aí. Bom, não sei, acho que o futuro vai dizer se somos loucos ou se fomos visionários, né? Mas o crédito que existe aí, eu tenho que dar o crédito ao meu pai, né, que é o Rafael Birman, que é o fundador, inclusive, aqui da nossa empresa, da urbanizadora, da Birman e tudo. Mas, assim, o que eu aprendi com ele nesse tempo, a gente faz isso porque é muito natural, a gente não sabe fazer de outra forma, né? A gente é muitas vezes chamado de louco, né? Muitas pessoas aqui na Urbitar, mesmo na Paranoazinha, nesse projeto de Brasília, pessoas do mercado, empresas grandes, pessoas que a gente estava cogitando ter como sócios, não, mas por que vocês estão fazendo uma coisa diferente? Faz loteamento, vende isso em 2 anos. E sem dúvida, se a gente tivesse feito um loteamento, a gente teria aprovado e muito mais rápido, teria vendido, e não teria chamado essa atenção, não teria colocado esse holofote, não teria. É o que a maioria dos donos de terreno faz por aí. Mas eu não sei te dizer, a nossa paixão, a nossa vontade, a nossa energia, ela vem desses desafios, assim, né? E uma coisa que meu pai fala também, é muito fácil fazer uma cidade num local onde você é o dono da quadra, dono do campo, né? Hoje tem projetos de construção de cidade aí por iniciativa de governos mundo afora que o governo manda fazer, abre a cidade e sai construindo. O difícil é você ter que exercitar sua criatividade, sua inteligência, seu raciocínio para achar soluções para um processo burocrático, achar soluções de financiamento para esse projeto, trazer o recurso, viabilizar o recurso, fazer superar cada etapa, né, vencer cada um dos desafios, conseguir de fato enfrentar uma discussão ali de uma cultura enraigada no mercado. Às vezes são coisas, tem muitas coisas que a gente discute aqui na Urbitar que são assim, enfrentamentos a coisas que a gente no Brasil está fazendo e nem sabe direito por que está fazendo, né? Então, é muito, eu acho, da natureza do processo de tentar fazer alguma coisa diferente. A gente quer fazer um exemplo, a gente quer realmente colocar toda a nossa energia em fazer o melhor projeto possível. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga, no final, ter algo que mereça ser visto, que seja uma referência, que possa ser copiado, e com isso deixar um Brasil com cidades melhores, não só na Urbitar, mas assim,
ter um país em que certas premissas básicas estejam atendidas ali dentro da cidade, né? Que as pessoas não estejam sofrendo com uma insegurança crítica nas cidades, que elas não estejam perdendo uma boa parte das suas vidas em trânsito, que as cidades não estejam acabando com o meio ambiente à sua volta, coisas desse tipo, né? Então, eu espero que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para um processo de melhoria e evolução nesse sentido. Mas da onde vem isso, cara, eu não sei, é meio natural, assim. E não somos só nós, né? Isso aqui não aconteceria só a partir da visão e do empenho de uma pessoa. A gente tem uma equipe aqui, a gente conseguiu reunir uma equipe aqui na urbanizadora Paranoazinho de pessoas fantásticas, assim, são pessoas de uma dedicação ímpar e todas elas com muita paixão pelo que fazem. Todo mundo que está aqui tem uma vontade de mudar Brasília, de mudar o Brasil, de deixar um país melhor, de deixar uma cidade melhor. Então, um pouco isso, a soma dessas vontades, um monte dessas pessoas comprometidas, engajadas, trabalhadoras, sem medo de trabalho no mesmo lugar, que acho que faz essas coisas acontecer. Temos já 11 anos aí de trabalho, mas ainda o nosso objetivo é começar a virar essa chave, realmente começar esse empreendimento. Aí sim que nós vamos ter muito orgulho desse esforço. Ricardo, palavras inspiradoras e, de certa forma, eu fico aliviado de que o último grande terreno de Brasília privado esteja nas mãos de um time comprometido e com paixão pelo que faz, que nem vocês. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui e foi um prazerzão conversar contigo. Cara, o prazer é todo meu, Anthony. Eu fiquei muito feliz e muito honrado mesmo do seu convite. Você é uma referência. A gente, quando está falando de fazer melhores cidades, né, uma parte disso é você ter inspiração, ter referência, ter embasamento, e hoje o trabalho que o Caos Planejado faz nesse sentido é fenomenal, é fundamental. Para mim é só uma imensa honra assim, estar aqui falando com você, um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Esse foi nosso 11º episódio, onde conversamos com Ricardo Birman. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela Sound Thinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.